Capítulo 110. Depois de pensar um pouco, Klein decidiu voltar para casa e confirmar algo. Ele acreditava que, se o fantoche de pano do infortúnio não tivesse lhe mostrado a imagem intencionalmente, o capitão e o resto definitivamente encontrariam pistas nas investigações subsequentes. Não importaria muito se ele reportasse ou não. Se fosse o contrário, era algo que merecia cuidadosa consideração. Isso também era o que Klein queria confirmar. Ele pegou a carruagem pública sem trilhos para a Rua Narciso. Quando chegou em casa, seu irmão Benson e sua irmã Melissa ainda não haviam acordado, já que era domingo. A sala de estar estava escura e silenciosa. Klein ferveu uma chaleira com água, colocou algumas folhas de chá e bebeu com pão de trigo. Depois, levou o casaco, o chapéu e a bengala em direção à escada. Ele subconscientemente tomou cuidado com seus passos para evitar fazer barulho. No instante em que chegou ao segundo andar, viu a porta do banheiro abrir repentinamente e Melissa, que usava um vestido velho, saiu com o rosto sonolento. "Você está em casa." Melissa estava esfregando os olhos sonolenta. Klein cobriu a boca e bocejou. "Sim, eu preciso dormir. Não me acorde antes do almoço." Melissa concordou com um aceno e de repente se lembrou de algo. "Benson e eu vamos à Catedral de Santa Selena rezar e assistir à missa de manhã. O almoço pode atrasar um pouco." Como crentes não tão devotos da deusa da noite eterna, ela e Benson iam à igreja uma vez a cada 15 dias, enquanto Klein, que era um falcão noturno, não havia entrado na igreja desde a última vez que foi seguido pelo membro da ordem secreta. "Não, vou à catedral todos os dias, só que fico no andar subterrâneo da catedral", Klein se justificou inconscientemente. No momento ele estava mais preocupado que a deusa o abandonasse como um crente falso. Se sua magia ritualística não respondesse em momentos cruciais, estaria com um grande problema. Mas então, considerando o velho Neil, a deusa perdoa bastante os falcões noturnos. Isso mesmo. Klein se confortou. Seus pensamentos dispersos passaram e ele olhou para Melissa. Ele assentiu e sorriu. "Sem problema. Posso dormir mais tempo." Passando por Melissa, ele entrou no quarto e trancou a porta atrás de si. Imediatamente depois, ele se preparou e pegou o punhal de ritual e criou uma barreira selada de espiritualidade. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário enquanto recitava o encantamento e, depois de resistir aos rugidos caóticos, ele apareceu acima do nevoeiro cinzento. No mundo ilusório e ilimitado, ele era o único espírito vivo sentado no assento de honra da longa mesa de bronze. Após quase 1 minuto de silêncio, Klein conjurou um pedaço de pergaminho de pele de cabra e anotou um encantamento de divinação. A imagem que o fantoche de pano de infortúnio mostrou. Embora Klein tivesse visto a imagem misteriosa no papel claramente por um momento na noite anterior, ele só conseguiu se lembrar de sua forma grosseira devido à sua ansiedade. Mas isso não era um problema para um vidente, ele podia reproduzir qualquer coisa que se lembrasse ou tivesse visto uma única vez. De acordo com a teoria do misticismo, a espiritualidade de alguém se lembrava de tudo o que havia visto. Desde que possuíssem o método apropriado, eles poderiam reproduzir a cena sempre que quisessem. Klein até achava que a teoria descrita pela médium espiritual Dali sobre os alquimistas da psicologia fazia sentido. A memória humana era meramente ilhas expostas acima do mar, não podia suportar muito. Portanto, a essência espiritual de uma pessoa lembrava a maior parte da informação e a transformava no subconsciente, que formava todo o oceano. Enquanto a espiritualidade em si, mesmo que não fosse o oceano inteiro, também incluía toda a região marítima em torno da ilha. Depois de recitar o encantamento da divinação,
Klein se inclinou para trás e adormeceu através de cogitação. No mundo embaçado, distorcido e separado, ele viu o portão Chanes se abrir mais uma vez ao ouvir os barulhos altos. O fantoche com a vestimenta real preta e clássica se inclinou para a abertura da porta e desenrolou o papel que estava segurando. No pedaço de papel, havia muitos símbolos misteriosos que formavam coletivamente um olho vertical. Klein observou atentamente a imagem antes de sair do sonho. Então, com a ajuda da peculiaridade do mundo acima do nevoeiro cinzento e da memória que ainda não havia desaparecido, ele expressou a imagem no pergaminho marrom. O olho vertical olhou para ele, parecendo sinistro e misterioso. Klein pensou e escreveu abaixo do olho: "Essa é a chave do tesouro que a família Antigonos deixou para trás." Abaixando a caneta, ele desamarrou a corrente de prata enrolada na manga. O pêndulo de topázio pendia estavelmente acima da declaração de divinação e do misterioso olho vertical enquanto ele segurava a ponta da corrente com a mão esquerda. Não havia movimentos óbvios. Klein fechou os olhos e recitou a frase com a mente limpa. Depois de 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o topázio girando em pequenos círculos no sentido horário, junto com a corrente de prata. Isso significava a afirmação: a imagem vertical do olho é realmente a chave para o tesouro que a família Antigonos deixou para trás. Klein assentiu, pensando profundamente. Ele bateu os dedos na borda da longa mesa de bronze e murmurou para si mesmo: por causa da morte de Rei Bíber, não há mais descendentes da família Antigonos. Portanto, o caderno me vê, o vidente que interagiu com ele, mas permanece vivo, como seu herdeiro. Afetou 30625 e deixou a chave do tesouro com ele, apenas para me mostrar durante meu turno no portão Chanes. Não parece haver nenhum problema com a lógica, mas ainda não parece muito convincente. Como o caderno pode ter certeza de que não há mais descendentes da família Antigonos? E eu não tenho nenhuma relação com essa família. Para começar, se eu compartilhasse sua linhagem, o Klein original não teria se suicidado. Não parece importar se eu contar isso ao capitão e à equipe ou não, preciso investigar isso. Klein então divinou a localização do tesouro da família Antigonos. Mas, sem surpresa, não havia informações detalhadas. Assim como na carta que Sirius escreveu ao Sr. Z, Klein só podia ter certeza de que o tesouro estava relacionado ao pico principal da Cordilheira Ornacis e à antiga nação da Noite Eterna. Depois de terminar de divinar o que queria, Klein notou que a estrela carmesim da qual ouvira orações anteriormente estava novamente produzindo uma fraca flutuação. Ele usou o método de responder às orações e tocou a estrela ilusória. Ele viu novamente o jovem de cabelos castanhos que usava o terno preto apertado. O jovem estava ajoelhado no chão, de frente para a bola de puro cristal, ainda murmurando alguma coisa. Klein, que havia aprendido propositalmente um pouco de Iotan, finalmente entendeu uma das frases. Rezo, salve, pai e mãe. É realmente Iotan, onde Iotan ainda é usado no mundo. É uma antiguidade com milhares de anos. Que pena, o misterioso governante acima do nevoeiro cinza é totalmente impotente. Eu não tenho a capacidade de salvá-lo, mesmo que queira. Klein balançou a cabeça e suspirou, tendo decidido observá-lo por mais um tempo. Verei o que posso fazer quando aprender mais vocabulário Iotan e entender o que aconteceu com seu pai e mãe. Klein retraiu sua espiritualidade, a envolveu em torno de si e iniciou a sensação de queda. Quando voltou ao quarto, dissipou a barreira de espiritualidade, vestiu roupas velhas, mas confortáveis, e deitou-se na cama para dormir um pouco. Klein dormiu até ao 12:30, quando Melissa terminou de preparar o almoço e bateu na porta. Depois de uma refeição bastante generosa,
ele viu Melissa trazer seu novo vestido e chapéu com véu, parecendo que estava saindo. Você ainda tem algo esta tarde? Perguntou Klein, intrigado. Benson estava sentado no sofá, franzindo as sobrancelhas para os livros de gramática. Ele não levantou a cabeça, mas respondeu por ela. A senhora Shaw ao lado disse a Melissa que haverá uma palestra sobre assuntos de família no salão municipal à tarde. Melissa planeja participar e aprender a lidar com questões domésticas diárias. Melissa assentiu e disse: eu consegui que Selena e Elizabeth se juntassem a mim. Que legal! Espero que o professor lhe diga que uma família como a nossa precisa contratar pelo menos uma criada, brincou Klein. Percebendo que Melissa estava prestes a refutar, ele imediatamente acrescentou: temos que investir nosso tempo limitado em assuntos mais valiosos. Melissa ficou atordoada. Depois de um tempo, ela franziu os lábios, colocou o chapéu com véu e saiu de casa. Às 14h, Klein chegou à companhia de segurança Blackjorn novamente. Rosanne e Dan Smith, que estavam no salão de recepção, perguntaram em uníssono: você não foi para casa descansar? Klein sorriu. Estava indo ao clube de divinação, mas fiquei pensando no que aconteceu ontem à noite, então decidi vir aqui primeiro. Alguma resposta da Catedral Sagrada? Dan olhou de relance para Rosanne e se virou silenciosamente. Ele passou pela divisória e entrou em seu escritório. Rosanne fez uma careta para as costas dele e murmurou com raiva: sério, capitão. Bem feito. Klein elogiou silenciosamente. Ele conteve o riso e seguiu Dan até o escritório. Klein fechou a porta e Dan cheirou o cachimbo antes de dizer: a Catedral Sagrada determinou que o distúrbio ocorreu por causa do caderno da família Antigonos, que eles reclassificaram como artefato selado grau 1. É uma pena. Isso significa que você não tem mais autorização de segurança suficiente para lê-lo. Grau 1. Altamente perigoso. Somente postos acima dos bispos e capitães de equipe de falcões noturnos podem saber da situação real. Isso também significa que o capitão não tem ideia do que está acontecendo. Altamente perigoso, não me admira. Klein se sentiu arrependido, mas relaxado. Dan olhou para ele e continuou: a Catedral Sagrada nos disse para verificar se há outros itens atrás do portão Chanes que foram contaminados pelo caderno. Após a verificação, apenas 30625 estava anormal e já trocamos de selo. Descobriram mais alguma coisa? Klein fingiu perguntar com curiosidade. Dan balançou a cabeça. Não. Klein assentiu, pensativo, e não continuou o assunto. Depois de uma pequena conversa, ele se despediu e partiu para o clube de divinação para continuar sua jornada de digestão. No salão municipal, as 3 melhores amigas, Melissa, Selena e Elizabeth, estavam sentadas perto da porta, esperando o início da palestra. Se ela der uma palestra ruim, vamos escapar? Sugeriu Selena animadamente. Elizabeth concordou imediatamente. Vamos às compras no Harrods. Ponto.